Amados, repita comigo: o protesto de Deus. O protesto de Deus. Esse é o tema da mensagem. Que mensagem maluca, né? Que tema maluco. Mas esse é o tema que o Senhor tem colocado no meu coração. Coloca para mim Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Filipenses, capítulo 3, 7 e 8. Nesta noite Deus ele tem uma questão a protestar. O protesto de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. E nós saberemos ao final desta mensagem o porquê deste tema. Ele é um tema forte, aonde eu me esquivei de não colocá-lo, mas quem manda na palavra e na mensagem dele é o Senhor. Amém? Filipenses 3,7 diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Vou repetir. Medite, fixe os teus olhos, impeça a tua carne, a tua alma de sair devagueando nesta noite. É fundamental que você entenda esta palavra. Eu creio que aqui esteja um divisor de águas para que você realmente se torne uma pessoa que agrade a Deus. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio, em outras traduções como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Para que possa ganhar a Cristo. Paulo, amado, ele se refere, na minha tradução, está como esterco. Considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Então tudo aquilo que outrora no passado o apóstolo Paulo tenha sido capacitado por tutores, por mentores, por professores, por aqueles que fizeram dele um grande homem para um reino, para um legado terráqueo, diante daqueles que o constituíram, ele era em tese perfeito, e ele considerava-se totalmente preparado para o cumprimento daquele propósito, antes dele ter um encontro com Deus, antes dele ouvir a voz de Deus aparecer a ele, e ele cair daquele animal, e ele ter verdadeiramente um encontro. Quando isso ocorre na vida dele, ele considera, amado, como diz a palavra, tudo como esterco. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda. Versículo 8 estou lendo, na minha tradução. Quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem Ele decidiu perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Entenda, amado, que Deus, Ele quer nos levar a um entendimento que nós devemos buscá-lo, amém? Nós devemos buscar a Deus. Só que essa busca de Deus tem se tornado uma tristeza ao coração de Deus, e não uma alegria. Porque a busca que nós temos feito, realizado dia após dia, ela tem sido uma busca tão somente para cumprir um ritual, cumprir um sistema religioso, cumprir um dogma, uma liturgia, porque todos assim o fazem, então eu também tenho que fazer. Buscar a Deus, tem que existir uma essência nesse buscar.
Deus, Ele não se alegra de nós termos como meta: esta semana eu jejuei um dia, a semana que vem eu vou jejuar 2, depois eu vou chegar a jejuar 7, a jejuar 14, 21 dias, 40 dias. Se eu li a Bíblia 4 vezes no ano, a minha meta neste ano é ler 8 vezes. Se eu orava 1 hora em línguas, a minha meta agora vai ser 2 horas por dia, 3, 4, 5, 7, 8 horas. Infelizmente eu te digo que isto não agrada a Deus. Isso não é buscar a presença de Deus. Mas buscar a presença de Deus não pode ser para nós um estilo de punição, um estilo de que eu fiz um voto e se agora eu não cumpri-lo, fica aquele peso sobre mim, sobre você, de buscar a presença de Deus porque eu abri um voto. Eu chego diante da minha esposa e digo assim: eu vou abrir 2017, tipo, passagem do ano, e quero buscar Deus como nunca eu busquei antes. Eu quero abrir logo a cada mês um jejum de 7 dias, eu quero ler pelo menos uma vez a Bíblia por mês, e quero no mínimo orar 4 horas por dia. Se foi Deus que pediu, faça. Se não foi, você poderá apenas estar com uma estratégia, assim como um estrategista, assim como ele quer bater o recorde de fazer o nado dele em 20 segundos, baixar para 19, para 18. Muitas das vezes nós estamos com um propósito, mas um propósito nosso. Porque buscar a Deus, antes de buscar a Deus, Deus quer que, muito mais do que buscar a Deus, compreenda isso e anote, grave no seu espírito. É existir um desejo de buscar a Deus. Como que é? Deus, Ele se agrada muito mais em não ter pessoas buscando a Ele, por uma questão de buscar, de orar, de jejuar e ler a Bíblia, do que existir o nascimento de um desejo. Traduzindo em miúdos, Deus, Ele deseja que você deseje estar com Ele. Tem que ser um desejo, tem que brotar um desejo de querer buscar a Deus. Tem muito mais valor, muito mais peso, traz muita mais alegria se isso brotar em nosso interior, do que simplesmente eu dizer para um ou para outro que é mais íntimo meu, que eu estou fazendo isso, aquilo outro. Então não é o buscar a Deus que o agrada, mas é permitir que exista um desejo desenfreado em você, em mim, a ponto de nós chegarmos a não querer mais estar em outro lugar, senão na presença de Deus. E isso tem que ser um desejo, estar na presença de Deus, orar em línguas. Não tem uma meta: se eu oro 1 hora em línguas, tenho que orar 2. Não sou contra e nem a favor, está certo e está errado. Tem que haver a motivação correta. Você tem que ter desejo. Aí pode orar 24 horas por dia. Jejue 365 dias. Nunca mais coma, nunca mais beba. Se é um desejo brotado no seu interior, no seu espírito, em comunhão com o Espírito de Deus, faça. Se não, é apenas um desperdício, porque Deus não vai receber, porque não há motivação correta. O que nos distingue nós de um religioso? Nada. Porque a religião, os dogmas, a liturgia, se assim nós nos sujeitarmos a ser, em querermos bater recordes, nós não somos atletas, mas somos. Nós não estamos competindo por um troféu, mas nós estamos competindo contra nós mesmos. Mas se isso for um desejo, algo que foi gerado internamente em você e em mim, busque a Deus. Busque enquanto você possa encontrá-lo. Entenda, igreja, que até que nada mais seja importante, grave essa palavra, eu devo buscar a Deus até que nada mais seja importante para mim, senão a sua presença. Se ainda está dentro de mim
o medo, o temor por aquilo que eu vou comer, beber ou vestir? Quantas horas extras terei que fazer esse mês para que eu possa honrar os meus compromissos? Se tudo isso ainda ocupa um lugar dentro de mim, e se isso ainda me impulsiona a buscar a Deus por essa transferência de prosperidade do Deus provedor para a minha vida, a motivação ela é errada, amado. Por isso que eu escrevi aqui, até que nada mais seja importante, esta tem que ser a motivação para você buscar a presença de Deus. Até mesmo o famigerado devocional, que as pessoas já têm como no cotidiano, antes de tomar o café, antes de se levantar, antes de colocar o pé no chão, ela abre o devocional, ajoelhado, de pé, deitado, de ponta cabeça na cama. Se aquilo for apenas uma busca por buscar a Deus, ler a Bíblia por ler a Bíblia, ler um livro por ler um livro, orar por orar, não tem nenhuma validade diante de Deus. Isso não é buscar a Deus. Nós vamos aprender nesta noite o que é buscar a Deus de fato e de direito. Não são retóricas, não são sacrifícios de tolo que Deus vai estar recebendo a nossa busca. Nós vamos deslanchar nesta palavra, e ao final dela o propósito é Deus abrir um protesto através da tua palavra e realmente nos ensinar, nos instruir como é que nós devemos buscar a sua presença. O Senhor veio trazer uma regra? Não, eu vim trazer a palavra do Senhor. O único gesto, o único motivo, o único porquê, a única regra que nós devemos ter para a nossa vida. Deus amado, Ele não quer que você e eu estejamos oferecendo algo para Ele apenas para cumprir um propósito. Nós nos oferecemos todo dia no tal horário, no mesmo bate-canal, na mesma bate-hora, na mesma bate-caverna, todo dia o mesmo ritual de oferenda a Deus, oferta. Mas Deus não quer, Ele quer. Após o senhor está louco, o senhor está despregando tudo que o senhor ensinou? Não, vocês saberão que é muito mais profundo o que Deus quer de nós. O que agrada muito mais a Deus não é essa busca superficial que nós temos, aquela busca como nós vemos outras religiões, porque nós não temos, né, as religiões. Aquela sirene toca e naquele dado momento todos se dobram em direção àquela construção, não quero citar nome para evitar retaliação, e todos ali, juntos, no mesmo gesto, no mesmo ritual, estão ali, buscando hipoteticamente a presença de Deus. Não, isso não é buscar a presença de Deus. Isso é ser um ritualista, e Deus não está nesse negócio. A partir de hoje, Deus ele vai mudar a concepção desta igreja, de você que me ouve, estando aqui presente, e você que me ouve pela internet. Deus vai arrancar muitas pedras de tropeço na tua vida, e tu saberás que a partir de hoje, você será conhecido e conhecido de Deus, não porque você desejou buscar a sua presença, mas porque vai brotar um desejo no seu interior de buscá-lo. Se for 5 minutos, 1 minuto, melhor do que um dia todo. Se for 10 minutos de jejum, porque tem pessoas que se abrir 10 minutos de jejum, já é uma festa, é uma vitória, porque ela não consegue ficar 10 minutos trabalhando no seu dia, sem pegar aquele maldito celular, e olhar para aquele maldito Face, e dar uma espiada. Isso é demônio. Então, se ela conseguir ficar 10 minutos, já será um sucesso para essa pessoa. Ela poderá dizer: eu estou começando a ser liberta e liberto desse demônio chamado Face. Cada um é cada um, e cada um aqui vai entender esta palavra e vai aplicar ao seu dia a dia, e você vai saber como buscar a presença de Deus, sem se tornar um ritualista, sem se tornar um ritual. O que nos diferencia dos demais? Nada, se nós não entendermos como buscar a sua presença. Coloca para mim Atos 17, 26 e 27. Então Deus não quer de mim o que estamos oferecendo a Ele para cumprir um ritual ou uma doutrina, mas sim que haja um desejo, uma fome, uma sede de buscá-lo.
Então tudo aquilo que você poderia ter como meta, e eu também estava pensando assim, todo dia à tarde eu vou descer agora, não vou mais cuidar, como Marta, eu não quero ficar varrendo, cuidando da mídia, vendo por que não funciona isso, aquilo, estou gastando o meu tempo, está sendo um desperdício de tempo, mas eu vou ficar só na presença de Deus, porque eu preciso. Só que essa palavra me pegou pelo fundo da calça, me chacoalhou, e eu caí no chão, e entendi, que até o meu propósito, é um propósito com a motivação errada. Não porque eu preciso buscar mais a Deus, porque eu preciso. Ei, quando eu estava no meio dessa mensagem, dessa revelação, o Senhor me deu convicção, discernimento espiritual, para entender que até a minha motivação sendo correta, sendo absurdamente correta, não teria valor diante de Deus, porque eu estava fazendo apenas porque eu queria, bater um recorde, ter um compromisso assumido com Ele, mas não porque foi gerado um desejo exacerbado, um desejo ilimitado, uma fome, uma sede de Deus, como alguém que ama uma pessoa, e que não vê a hora de se encontrar, porque ele trabalha em São Paulo, ela em Botucatu, então eles se comunicam todo dia por telefone, e gastam uma fortuna de ligação, e a hora que um se depara diante do outro, tem aquela vontade, aquele desejo ardente de um abraçar e beijar o outro. Se isso não for o motivo gerado que te leva a buscar a Deus, você é um ritualista. Eu sou um ritualista. Eu sou apenas alguém que quer demonstrar para contar para os meus pastores que hoje eu orei 1 hora em línguas, que depois de amanhã eu orei 2 horas em língua, que este mês eu li a Bíblia 1 vez, mas que o mês que vem a minha meta é ler 2 vezes por mês, e no outro mês subsequente será 3 vezes a leitura da Bíblia, e que eu consegui jejuar 7 dias, e que o mês que vem eu vou jejuar 8, e assim sucessivamente até eu jejuar 30 dias, se não existir uma motivação correta, até mesmo esse destaque que você poderia se destacar e colocar diante de Deus, se não for desejoso, prazeroso, a palavra é essa, se não te trouxer gozo, alegria, paz e prazer, em vão. A maior parte das igrejas, eu não excluo a nossa, também padece deste mesmo mal, desse mesmo estilo de vida errado que nós temos tido para com o Senhor. Porque o motivo de nossa existência, amado, é buscar a Deus. Diga, o motivo de eu existir é buscar a Deus. Eu acho que não caiu a ficha, diga de novo. O motivo da minha existência, de Deus ter me gerado, de Deus ter me criado, de eu ter nascido, é buscar a Deus. É buscar a Deus. Não novela, não shopping, não face, não namoro, não trabalho. Nós estamos na contramão do que Deus exige para as nossas vidas. Por isso nós olhamos para a nossa vida e a nossa vida está deturbada, destruída. E eu digo, basta eu olhar para a tua vida e para a minha vida, e eu direi quanto eu tenho de Deus e quanto você tem de Deus. Olhe para um espelho e diga quanto você tem de Deus, olhe para a tua vida. Você não tem quase nada de Deus e nem eu. E tem muitos que têm um Deus mediano, e tem muitos que têm um baita de um Deus, porque a vida deles está como um prumo, debaixo da nuvem Shekinah, comendo maná todo dia, comendo carne que são as codornizes, tendo as suas vestes não desgastadas, tendo 1000 caindo ao teu lado e 10.000 à tua direita, e ele não sendo atingido. Olhe para algumas vidas e veja o quanto elas têm de Deus. É simples, não venha perguntar a mim, quanto o senhor acha que eu tenho de Deus? Olhe para a tua vida, para um espelho, e diga o quanto você tem de Deus, se é que você tem a pachorra de dizer para o espelho o quanto você tem de Deus. Isso importa dizer o quanto você tem buscado a presença de Deus, e o quanto você não tem sido transformada, e nem transformado na imagem e semelhança de Deus. Então a tua busca tem sido em vão, porque se Ele não consegue te transformar, é porque Ele nem existe. Porque se Ele existisse, e se a presença dEle estivesse em você,
você e eu já estaríamos transformados, mudados, conformados, conforme a tua imagem e semelhança, de glória em glória. Então, por isso que Deus nos deu como tema o protesto de Deus. Deus quer protestar contra as nossas vidas da maneira errônea, errada, sem a motivação correta de como e onde nós temos buscado a Ele. Não é onde, nem como, não importa onde e como, importa que haja um desejo exacerbado, um desejo como um noivo anela pela sua noiva. É algo que não esgota, é algo que é desejoso, é prazeroso, quando você ama alguém que quer estar perto, quando você pega um filho, que ele quase morreu como foi o meu, que foi a óbito, voltou, você abraça, você beija, você tem o desejo de abençoar, de abraçar, de beijar. Deveria ser assim a nossa vida com Deus. Atos 17, 26 e 27. A nossa existência, ela está aqui elencada nesses dois versículos. Eles são os versículos chaves do reino dos céus e do reino de Deus. Do saber o porquê que eu existo, o que eu estou fazendo aqui e o que eu posso fazer. Alguém fica naquelas câmeras para quando eu me movimentar, até alguém ali. Ari fica atrás dela, ou Douglas, porque senão as pessoas não me enxergam. Acompanhem comigo. E de um só, ouça, e de um só fez todas as raças dos homens, o Senhor falando, para habitarem sobre a face da terra. Vou repetir, de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então Deus, Ele já, por ocasião da nossa criação, Ele já determinou os tempos, Ele já ordenou todas as coisas. Entenda, anote aí, comece a trazer um caderno, Salmo 139, 16. Tudo a respeito de nós já foi escrito. Antes, quando nós estávamos em condição informe, antes de nós termos criado, gerado, antes da fundação do mundo, antes do nada, que nós presenciamos agora o tudo de Deus, Ele já tinha escrito a respeito de nós, de cada um dos nossos dias. Então aqui Ele está argumentando sobre isso, dizendo que, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, segue, para que buscassem a Deus. Então Ele já falou tudo, já escrevi a respeito de você. Eu já sei como vai ser todos os seus dias, como vai ser a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e o sábado, domingo, e assim sucessivamente. Embora tenhamos o livre-arbítrio, Ele já sabe de antemão, porque Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Então Ele nos criou, a nossa existência é para que nós buscássemos a Deus. Se porventura, tateando, mesmo que nós nasçamos cegos, se nós nascemos cegos, Ele está dizendo, mesmo que vocês nasçam cego, tateando, apalpando, o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Ele já deu o roteiro, Ele já deu o mapa do tesouro. Não está longe de nós, Ele está perto. Sou eu brincando com a Ana Beatriz e o João Pedro. Quando eu me escondia, brincava de esconde-esconde e me escondia muito, eles choravam, porque eles não conseguiam me encontrar. Então isso aterrorizava eles, fazia com que o pai deles não fosse achado. Ei! Mas nos nossos dias não é assim, e eu percebi que isso era tolice, fazia-os chorar. Deus não está aqui para fazer a tua igreja chorar. Deus está aqui querendo brincar, não como eu brincava de esconde-esconde com os meus filhos, porque depois eu passei a ficar atrás da cortina, mas deixar o pé para eles verem, para eles me encontrarem logo, e sair correndo e falar, 1, 2, 3, achei o papai, ganhei. Deus quer que você ganhe, Deus quer que você ache o papai. Deus não está brincando de esconde-esconde. Deus está perto de cada um de nós, mas ao mesmo tempo longe, porque a nossa forma está sendo errada de buscarmos a Ele, a sua presença.
Deus não está aqui brincando de esconde-esconde, Ele está facilitando a minha e a tua vida. Enquanto a vida, a esperança, nós podemos encontrá-lo na pessoa bendita e santa do teu Filho, Jesus Cristo. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Queremos encontrar o Pai, sem antes querermos encontrar o Filho, acharmos o Filho. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a vereda, Ele é a luz do mundo, Ele é a razão do nosso viver. Jesus, Jesus, Jesus. Como deve ser essa busca? Essa busca então, apóstolo? Jeremias 29:13. Como deve ser essa busca então? Já que a minha maneira é errada, já que a minha maneira Deus não recebe. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Porque eu não posso te julgar, eu não estou aqui para te condenar, nem para apontar o dedo para você. Porque eu sou o pior de todos. Já sairia daqui condenado, a ponto de eu receber pedradas e receber a minha morte, se eu estivesse no Antigo Testamento. Muitas das vezes sim, você teve prazer, teve alegria em buscar a presença de Deus. Então não adianta ter dons, não adianta profetizar, revelar, curar, libertar, descer ouro dos céus como aqui desce, se não há uma motivação correta existindo dentro de nós. Se esses fatos não acontecem porque eu tenho um desejo, um prazer de ver as pessoas curadas, porque o amor de Cristo está na minha vida, e quando Cristo se deparava com algum enfermo, com algum morto, a morte tinha que se curvar à vida, porque Ele é a vida. Jesus era a vida. O motivo, amado, então, para nós mudarmos a nossa maneira de buscar é esta, dita em Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes o desejo que brota no coração do apóstolo, que sou eu, do líder da igreja, o pastor, que sou eu, vamos vir buscar a Deus porque eu tenho um desejo, eu quero, e em mim às vezes é verdadeiro, mas às vezes em meia dúzia é, nos outros 30, 40 que vem não é, vem por vir. Ora em línguas, xarabacarabassúria. Dá um celular aqui. É assim ó, que eu vi o povo orar, por isso que eu parei com tudo. Checa parabaxoria lá, chequeia, nabrasúbia, rouba, obalabatoia, debacia, namacaia. Hipócrita, fariseu, por que não chamar endemoniado? Isso é buscar Deus? É se desligar de todas as coisas? É não ter nada em mente? Eu estou aqui para ministrar a palavra, a verdadeira palavra que cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. E isso não é buscar Deus, isso é buscar o diabo, o mundo, sendo inserido dentro de você e de mim. Por isso que muitas das vezes nós não temos encontrado a Deus, e Ele não tem nos encontrado. Sabe por quê? Porque a nossa brincadeira de esconde-esconde tem sido tanta, que nós temos nos escondido atrás do nosso próprio ego, do nosso egoísmo, da nossa mentira, do nosso medo, da nossa falta de zelo, da nossa não obediência. Nos falta tudo e a gente se esconde atrás de tudo isso. Por isso que Deus não nos encontra, porque não temos sido verdadeiros e realistas diante de Deus. Entenda que Davi, amado, Deus chega diante dele, e ele diz assim, através do profeta Natã: diga ao meu filho, Deus amado, eu posso entender o sofrimento de Deus, diga ao meu filho, eu dei todas as mulheres da casa de Saul para ele. Por que ele tinha que pecar contra Betseba? Por que ele tinha que desejar outra mulher? Será que já não foi o suficiente todas as mulheres da casa do rei Saul que eu a dei? Entristece o coração de Deus. Temos tido tantas vantagens por sermos filhos. Temos à nossa disposição toda a herança do reino dos céus. Se não bastasse, e ainda a gente vai com o olho graúdo colocar.
são pessoas que erraram, mas que foram dignas de merecer a misericórdia. E ainda foi considerada uma pessoa que diz a Bíblia, um homem conforme o coração de Deus. Sabe por quê? Coloca para mim o Salmo 27, 4. O Salmo 27, 4, Davi escreve essa palavra. Praticamente ele externa o teu coração. Eu estou falando de um homem que era imperfeito como eu e você. Eu estou falando de um homem que errou o alvo por 2 vezes, tremendamente dita nesta menção que eu estou fazendo. Mas ele disse isso: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Vou ler na minha tradução. Um anseio, grave isso, um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Essa é a declaração de Davi, o mesmo adúltero homicida. Mas ele disse: um anseio me manifestei o Senhor. Anseio é desejo, um desejo eu coloquei diante de Deus. Passe a desejar coisas entre você e o teu Pai, entre você e Deus, entre você e Jesus, entre você e o Senhor Espírito Santo. Passe a desejar, a anelar. E aí a sua busca não é vã. Deus vai receber e Deus vai responder. Muitas das vezes a nossa vida está dessa forma porque não há resposta, porque a nossa maneira tem sido esdrúxula de buscar a Deus. Buscamos a Ele apenas quando as coisas começam a ficarem tortas. Começamos a buscar a Deus apenas quando falta o que comer, o que beber, o que vestir. Temos corrido para buscar um Deus, a tua presença, e reivindicar o Deus da provisão, apenas para prover, trazer a provisão para algo na nossa vida. Seja ele sentimental, familiar, seja ele em qualquer âmbito. Esta é uma maneira errada de buscarmos a Deus. Por isso do tema, o protesto de Deus. Deus está aqui para protestar pela tua palavra, que nós estamos com a motivação errada, quando assim a gente dobra o nosso joelho e chega diante de Deus, e assim oramos: eu venho a ti no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus nós somos justificados. Eu decorei o que o apóstolo Branco diz em Apocalipse 5:10: o Senhor nos constituiu para si reis e sacerdote, e como sacerdote eu entro na tua presença para reinar em vida. Eu me uso da autoridade e do poder que está no nome de Jesus, e eu peço a ti que o Senhor venha repreender isso, repreender aquilo, curar aquilo, sarar aquilo, prosperar aquilo, abrir porta na porta e pá, 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 pá. O Deus está sendo buscado, esse Deus está sendo buscado de maneira errada. Eu iria começar a orar horas por dia, ler a Bíblia horas por dia, orar em línguas horas por dia. Eu seria um hipócrita. Mas Deus agiu por misericórdia na minha vida e me despertou que eu vou fazer tudo isso agora, mas consciente. Se o que eu for fazer para Ele começar a pesar, ser fardo, não faça. Não faça. Não faça.
Se não for por prazer, por desejo, por amor a Cristo, não faça. Deus falou, não faça, não faça. Fica trabalhando para você. Fica naquele escritório, Deus falou. Tranca a porta, liga aquele ar-condicionado, não desce. Porque aonde você iria colocar os teus pés é santo. É santo. E é santo. E a sua boca tem sido usada por mim para ensinar o meu povo sobre a motivação correta, e você não teria a motivação correta, não subiria como um cheiro agradável às minhas narinas, eu iria repudiar o seu tempo, as suas palavras, as suas orações e os seus jejuns. Deus disse isso para mim. E Ele está dizendo, se é que serve de carapuça para você, está dizendo para você também, que Ele não está nesse lugar para brincadeira, Ele está aqui edificando uma igreja através de pedras vivas. Ele é o cabeça, Ele é a mente, Ele é a mente desse local. Nós somos o corpo, membros do corpo de Cristo, e Ele vai direcionar a cada membro deste corpo para onde Ele quer. Ele vai nos colocar em lugares altos, em níveis mais altos, até que o avivamento surja de dentro para fora. O avivamento virá de dentro para fora quando nós buscarmos a Ele de todo o coração. Buscar-me-ei, me achareis, e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração, de todo o desejo do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Eu reitero com uma correção. Eu sempre disse: ofereça a ti como um sacrifício vivo e agradável a Deus, de Romanos 12:1, 12:2. Mas se ofereça, se isso for prazeroso, se isso for prazeroso, se isso for por amor, faça. Porque se não for por amor, nada acontecerá na tua entrega. Você estará se entregando para nada, não terá valia, não terá valor. Não terá valia, não terá valor. Ai dos religiosos, ai dos fariseus, dos escribas. Temos que ensinar a combater o pecado, sim. Por muito tempo nós, como recém-nascidos de novo, nós batalhamos batalhas ferrenhas sobre o pecado. Porém, na atualidade nós temos deixado, até que vencido pela misericórdia e o socorro do Espírito Santo, o pecado. Mas as nossas distrações têm sido o maior dos nossos inimigos. Davi estava distraído, Davi não estava no ofício seu, ele não estava em guerra, ele veio para o sótão, ele veio para aquela sacada, para aquela varanda, ele estava ali não fazendo aquilo que ele deveria fazer, e ele coloca os olhos em quem ele não deveria colocar, e ali foi uma punição de Deus, tirar aquela criança fruto daquele pecado. Toda vez que eu e você não estamos cumprindo o nosso propósito, não estamos agradando a Deus, não estamos buscando a Ele em espírito e em verdade, nós colocamos nossos olhos, nossas mãos, nossos pés, nossa vida aonde não deveria estar, e há consequências para o nosso erro. Há consequências para o nosso erro. Nós vemos em Êxodo 5, amado, quando Deus manda Moisés dizer: deixa o meu povo ir para que me adorem. Qual foi a resposta de Faraó? Aumentou a carga de trabalho deles. A estratégia foi de Faraó, uma tipologia de Satanás: vamos sobrecarregar este povo de serviço, e eles não vão ter mais tempo de pensar em Deus. Quando nós começamos a trabalhar de forma desenfreada, quando uma sobrecarga vem sobre nós, é para nos tirar da presença de Deus, é para fazer com que nós não venhamos mais pensar em Deus, não ter Deus no coração, na mente, no espírito, nas emoções, nos sentimentos, e aquilo vai se apagando, e aquilo vai apagando, até que a distância é grande entre nós e Deus. Vem a frieza, as pessoas falam, Deus fala,
há uma frieza dentro de nós. Nos tornamos pessoas insensíveis. Então nós vemos que existe um inimigo amado sutil, que entra e às vezes a gente não percebe, não conhecemos a força dele, que são justamente as distrações. Televisão, novela, Face, trabalho demais. Nós vemos aqui, coloca lá, filho, Lucas 10, do 38 ao 42, nós vemos a figura de duas irmãs, Marta e Maria, Maria e Marta. Lucas 10, 38 a 42. Nós vemos aqui a figura sutil do inimigo. Vê se você se encaixa nisso, porque eu já vislumbrei se eu se encaixo nisso, e já pedi misericórdia a Deus. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Nós nos deparamos diante de duas personagens, uma que recebeu ele e outra que já se apinchou, não é assim aquele nome esquisito? Já se lançou aos seus pés. Segue. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. Entenda que quem não busca o Senhor, quem não busca Ele de forma correta, com a motivação correta, com um desejo exacerbado, incontrolável de estar com Ele, quem não busca Deus, serve de um demônio, de um inimigo, que fica tentando tirar as pessoas do caminho do Senhor, de quem busca Deus. Nós pegamos aqui Marta, usada pelo inimigo sim, para tentar tirar Maria dos pés de Jesus. Não sou eu que digo, é a palavra, porque olha o que ela diz. É tipo assim, sabe quando você está brigado com a sua mãe, e você tem 2 filhos, você fala assim: viu, João Pedro, fala para sua mãe, e a mãe está do lado, fala para sua mãe, que ela é isso, isso, isso. Ah, pai, fala o senhor, ela está aqui. Aí a mãe também brigada com o papai, com o apóstolo Branco, fala assim: João Pedro, fala para o seu pai. É o que Marta fez. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e aproximando-se, disse: Senhor, tipo assim, essa brincadeira que eu fiz. Ó Jesus, diz para essa cabeção aí, que só eu estou aqui limpando, eu estou aqui varrendo, passando o aspirador, e ela fica aí nos seus pés. Nós queremos te fazer o melhor, fazer comida, caviar, fazer um churrasco, uma picanha, nós queremos fazer tanta coisa, fazer um suco decente para o Senhor. Põe essa mulher para trabalhar, fala alguma coisa para ela. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Ô Jesus, Marta diante de Jesus: o senhor não se toca não? Já que esta abestada aí não se toca, que está os teus pés agarrados aí, dizendo glória, 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 santo, santo, santo é o Senhor, agarrada a ti. Será que vocês dois, tudo bem, ela não me ouve, mas será que o Senhor também não tem ouvido para me ouvir, Senhor Jesus? Para dar um toque para ela me ajudar, porque eu estou nos afazeres sozinha. Quem não quer buscar a presença, quem não quer pagar o preço, quem não tem o desejo de estar na presença, serve apenas de pedra de tropeço na vida daqueles que querem buscar a presença. Por isso se aparta de pessoas que não têm e não querem compromisso sério com Jesus, que não querem compromisso sério com Deus. A bem da verdade, no começo nós temos que ajudar, vem como está, mas depois que começa a receber o leitinho, um dia vai ter que falar e andar, e vai ter que mudar para o arrozinho amassado e o feijãozinho, vai ter que receber alimento sólido, para beber leite até a idade. Chegou na outra idade, temos que mudar o alimento, e aqui nós temos um alimento sólido, para fortalecer vocês a se apartarem das ditas Martas, que não querem buscar a presença de Deus, e ainda querem atrapalhar e retirar você, dizendo que está sendo em vão a tua busca. Não, se é de coração, se você tem cumprido Jeremias 29:13, se você tem buscado a Deus de todo o vosso coração, de toda a tua alma, de todo o teu corpo. Coloca Mateus
22:37, vamos ver se é. Aquele que buscar a Deus sobre todas as coisas. É Jesus que disse isso. É isso aí. Respondendo-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. O que é amar? É buscar. O que quer dizer amar? Quer dizer buscar. Quando você buscar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, não vai faltar. Você tem trocado a presença de Deus por um prato de lentilha, por horas extras, por um trabalho, por um homem, por uma mulher, por um namoro, por um caso, por uma promoção. Nós temos sido esse naipe de pessoa. A nossa busca não é de um religioso. Não é orar 5 milhões de Pai Nosso que vai mudar a tua vida. Porque no Evangelho de Mateus diz: não useis de vãs repetições. Porque não é de muito se falar que Deus ouve. Não é de muito se falar que Deus ouve. Mas se você gastar 1 minuto sendo sincero, realista e verdadeiro diante do Pai, Ele muda o teu cativeiro. Porque não há nada difícil, impossível diante de Deus. Mas primeiro Ele vai provar o teu coração, a motivação do teu coração, a motivação da tua busca. Eu não estou dizendo que está errado, mas Deus não instituiu a igreja para você buscar marido, para você buscar namorado, para você buscar hora extra, para você buscar carro, casa, porta de emprego, faculdade. É tudo isso, porque Ele é um Deus da provisão. Mas Mateus 6,33 diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas, que são tudo isso que eu mencionei, será acrescentado. Por isso que Deus Ele está com o tema nessa noite, o protesto de Deus. Deus está protestando pela tua palavra, quanto à nossa maneira errada, errônea de buscarmos a Deus. E Deus não está preocupado com o seu achômetro. Você que está dizendo aí, ó, eu te combato na tua mente. É tudo isso que está falando baboseira. Eu tenho meu jeito de buscar, problema teu. Por isso que você está nessa merda de vida. Falo mesmo, por isso que você está nessa merda de vida. Falo mesmo, por isso que você está nessa merda de vida. Falo de novo, está retrucando? Merda de vida. Assim você entende. Já que você quer palavreado mundano, Deus também sabe dizer pela boca: eu que pago o preço. Eu deveria usar outro argumento, mas eu não acho. É isso. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa é a maneira correta de buscar a Deus. Não vem com esse papinho furado. Pai, eu venho aqui no nome de Jesus pedir que o Senhor venha abençoar meu filho, o Senhor venha abençoar minha filha, o Senhor venha abençoar meu marido, minha esposa, venha abençoar isso, aquilo. Para de hipocrisia. Isso não é buscar Deus, isso é ser um religioso. Isso é jogar palavras ao léu. Você tem que ter prazer, desejo, vontade, que queima, que arde. Mas eu não tenho isso, pastor, porque você não ama Deus. O senhor está me julgando, pastor? Não, porque quem ama, deseja. Quem ama, quer estar. Quem ama, deseja. Quem ama, quer estar com Ele. Vocês estão sendo tratados a fogo, amado, porque o que Deus vai extrair de vocês é a essência de Cristo. Deus vai extrair Cristo de vocês. Vocês vão se superar quando vocês buscarem de todo o coração, de toda a alma, de todo o corpo. Quando vocês não forem falsos. Temos que ser realistas e verdadeiros diante de Deus. Seja como Davi, que eu li aqui o Salmo 27:4. Um anseio manifestei ao Senhor, seja Ele, e sua realização buscarei, ou seja, sua presença buscarei, para que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Se nós não aprendermos com essa vida a buscarmos a presença dEle desejosa, como vai ser lá em cima? Se é que nós vamos lá para cima. Se é que é lá em cima, mas é numa região da eternidade que é os céus.
Como vai ser naquele dia? Agora nós vemos em Isaías aqueles anjos com asas, o mesmo que fala assim em Apocalipse, que tinha muitos olhos pelo corpo. Eu faço uma conjectura que em Apocalipse seja os mesmos anjos, se é serafim, se não é. E ali eu fui ler e entender que se passaram 800 anos até esse fato do Apocalipse e até a época de Isaías. 800 anos. Agora imagine se foram os mesmos anjos que Isaías menciona. São os mesmos anjos que o apóstolo João menciona em Apocalipse. Agora imagine aqueles anjos, 800 anos, porque ele ouviu e viu o que eles falavam: santo, santo, santo. Agora imagine 800 anos, 24 horas por dia, falando santo, santo, porque alguma coisa de sobrenatural havia naquele santo homem. Sabe por que nós não amamos, não queremos estar na presença? Agora imagine se não fosse bom, aqueles anjos já tinham se perturbado, já tinham saído da presença, falar: manda eu para a terra também. Como foi Satanás? É incomparável a presença de Deus, é inconcebível a presença de Deus, mas a presença que a gente tem tido como experiência é apenas de ouvir falar. Ele toma café? Toma. Convide ele para sentar na sua mesa. Ele almoça? Ele almoça. Chama ele para a sua mesa. Ele vai pescar? Ele vai pescar. Chama ele para ir pescar. Ele joga bola? Joga bola. Ele vai ao shopping? Vai ao shopping. Ele se deleita em você ficar no canal do YouTube buscando uns louvores para ouvir? Maravilha, vai estar junto. Quando nós falamos de um Deus tão distante, de um Deus que parece história, parece o personagem de uma novela, de um livro, de uma história. Será mesmo que Deus existe para mim, para você, para nós? Será que realmente Ele existe? Se Ele existe, por que Ele não quer se manifestar? Porque nós não temos ido diante dEle da forma como Ele requer. Da forma como Ele requer. Você decorou Jeremias 29:13? Me encontrareis. Coloca 29:13 de novo. Essa é a maneira, a forma correta de buscar o Senhor. Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ei, olhe para cá. Não dá para eu ir buscar por você, viu? Não dá para você vir buscar por mim. Porque Deus, Ele tem cada um como um filho insubstituível. Um filho não pode entrar no lugar do outro. Ele quer ouvir a voz da Alessandra, não quer ouvir a minha voz. Posso interceder? Posso e devo. Mas enquanto ela não falar naquilo que Deus tem com ela, não virá porque eu estou pedindo, mas virá quando ela entrar na presença de Deus e for sincera com Deus. Pode vir tantas coisas na vida dela ou na minha, fruto da tua intercessão sobre a minha vida e fruto da minha intercessão sobre a tua vida. Sobre a tua vida, sim, é verdade. Mas tem uma coisa, ou algumas coisas, que nunca acontecerá se você não for encontrada de Deus. Você pode receber cura, porta de emprego, é receber o Deus sobre todos, o Deus por todos, mas o Deus em você e em mim. Olhe para cá. Eu preguei isso e ensinei sexta-feira. O Deus sobre todos, de Efésios 4:6, é o Deus que vem sobre todos. Depois lá está dito que Ele vem também como Deus por todos. Você tem fé, você pode interceder pela tua fé, alguém ser curado, liberto, ressuscitado. Só que o Deus que vem sobre todos e por todos, Ele não vem em todos, porque Ele só vem quando Ele é desejado. Eu pedi para que Ele venha em todos, não. Eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20. Se você não abrir a porta do teu coração, Ele não vai entrar, não vai sentar à tua mesa, não vai cear contigo, não vai falar contigo, você não saberá os seus propósitos.
Não tem como. O Deus em todos é uma busca particular. A minha intercessão sobre você, a sua sobre mim, tem efeito? Tem. Mas a busca para que Ele se revele na minha vida, o meu propósito, não cabe intercessão de ninguém. Cabe cada um buscar e encontrar. Quando for de todo o coração, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não tem como eu buscar isso por você, não tem como você buscar isso por mim. É no individual, no particular. É cara a cara, tede a tede. É aí que nós devemos estar. Coloca para mim, filho. Isaías 5, 11 e 12. Isaías 5, 11 e 12. Olha o que a palavra do Eterno diz. Ai dos que se levantam cedo para correrem atrás da bebida forte, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Segue. Tem harpas e alaúdes, tamborins e pífanos, e vinho nos seus banquetes. Porém não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das mãos dele. Ou seja, segura aí. Porém não olham para a obra do Senhor, não buscam, não olham para a obra, nem consideram as obras das mãos dele. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu fico me embebedando desde que nasce o dia? Espiritualmente sim. Espiritualmente nós estamos nos embebecendo sim, com as distrações deste mundo. Ficamos correndo atrás do vento. Distrações. Da hora que nós acordamos até a hora que nós dormimos, nós estamos embriagados por bebedices espirituais, com coisas deste mundo, tal como Marta, preocupada em varrer a casa, em cuidar da casa, em fazer tantas coisas, mas esquece de buscar de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o seu conhecimento, a face de Deus. O que Isaías está falando é isso, é um embriagamento espiritual. Porém não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras da mão dele. Ou seja, Deus está trabalhando, está dizendo as obras da mão dele. Deus está te protegendo, te guardando, te libertando. Alguém poderia te matar, um tiro de uma bala perdida poderia te alcançar. Poderia entrar um retardado do Oriente Médio lá com um monte de bomba no corpo e falar: eu vim aqui matar vocês, pá! E explodir o seu corpo. Quem trabalha em altura, que nem Israel, irmão Monte Ari, Deus está dando livramento a toda e qualquer hora, pode cair de um andaime. Enfim, tem várias atividades, trabalhos que são totalmente perigosos. Deus está dando livramento. Quem anda de moto, anda de carro, está tendo livramento. Alguém está andando a pé, leva um tropeção, cai, bate a testa e morre. Até quando você anda na rua ou dentro da tua casa, você está tendo livramento e não há motivo para agradecermos. Meu Deus. Porém não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das mãos dele. E aí? Deus está nos mostrando o grande desafio que temos pela frente, amados. Quando falamos de vida cristã e relacionamento com Deus, temos um grande desafio a vencer, que são as distrações com as quais temos que lidar no meio da caminhada. No início, travamos uma batalha muito forte contra o pecado. Porém existe um momento que nosso inimigo não é apenas com o nosso inimigo, contra o nosso inimigo, que é guerrear contra o pecado. Porque existe um inimigo sutil que entra em nossas vidas e às vezes a gente nem percebe. E não conhecemos a força que ele tem, que são justamente as distrações. Marta, desapercebida. Nós vemos, não vou citar, em Lucas 14, do 15 ao 23, nós vemos 3 desculpas esfarrapadas. Estava o Senhor, colocou a mesa farta. O hábito era da época assim, ele avisava antes, então, Ana Paula, Adilson, José, Antônio, Lucas e Alessandra. Mês que vem, vai ser meu aniversário, ok?
Daí chegava o dia do aniversário, colocava a mesa farta, mandava outro mensageiro avisar eles. Aí, um a um, com desculpa esfarrapada, com distrações, diziam assim: sabe o que é? Eu comprei uma gleba de terra e tenho que sair a medir. Estou fazendo os morões de cerca, preciso fechar, entendeu? Diz lá o teu senhor, muito obrigado, mas valeu. Chega diante do outro, e ele diz assim: sabe o que é? Meu sonho sempre foi aumentar a quantidade de bois. Bois antigamente funcionava como trator, era a força motriz para mexer com a terra. Então ele ganhou, ele comprou 5 juntas de boi, e de noite, sei lá se era de madrugada, de dia, ou era 25ª hora da noite, eu vou sair para experimentar, então valeu. Diz ao teu Senhor que valeu a mesa farta. Não vou lá para comer o pão que é Jesus, amém? Aí chega diante de outro e ele fala assim: entenda que acabei de casar, e eu não posso deixar minha esposa sozinha aqui, você entendeu? Tenho que fazer as noites de núpcias, casamento. Pergunta para mim, está errado isso? Não está. Não está errado você ter posse. Não está errado você ter animais. Não está errado você ter propriedade. Não está errado você se casar. Agora, se estas coisas são distrações para que a causa maior do porquê nós estamos sobre a face da terra, que é buscar a Deus de forma desejosa, são maldições. São lícito. Casar é lícito. Ter bens, ter propriedade é lícito. O que quer dizer lícito? Pode. Deus não é contra isso. Deus é a favor disso. Mas se isso é impeditivo para que as grandes coisas do Senhor sejam colocadas em você, mesmo quando as coisas são lícitas e tem cara de bênção, mesmo assim começam a substituir o convite de Deus para um lugar de comunhão. Passam a ocupar um lugar errado em nossas vidas. Até mesmo aquilo que é bênção passa a ocupar um lugar errado em nossa vida, porque nós não sabemos conviver com as bênçãos. Não sabemos conviver com as bênçãos. Vem o jovem, luta, faz campanha, faz propósito, sobe, desce monte, oferta, jejua, ora. Deus abre a porta da faculdade, ele vai. Chega lá, pra galera. Já vê aquela latona de 1 litro de Skol na mão. Dá uma tragada e vai. Larga a mão de ser careta. Não, eu sou crente. Larga a mão de ser careta. Você é careta, tá bom. E a hora que vê, já era. Luta para conquistar uma casa, um carro, um avião, tantas coisas. E depois se embriaga espiritualmente falando com estas coisas. Depois se embriaga com estas coisas, amado. Nós não podemos nos embriagar com estas coisas. Vocês entendem? Sim ou não? De que adianta, amado, ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma? O direito de reinar com Jesus no milênio. Ganhamos o mundo todo, conquistamos destaques e perdermos a nossa alma. O direito de adentrar no milênio com Jesus. De que valeu? Ficamos correndo atrás do vento? Tentando alcançar o vento? E você sabia que essas distrações, elas ocorrem, agora eu falo de mim e daqueles que têm ministério. Mesmo em nosso ministério, mesmo eu que sou pastor, pode ser uma distração para que eu não busque o Senhor como deveria buscar. Às vezes o ministério, e faz visita para cá, e faz para lá, e faz, atende, e dá conselho, e nós não buscamos a Deus. Que ministério é esse? Da carne e da alma? Como vai ser mantido o ministério se não há uma busca a Deus? Estou falando em relação a mim, nós que somos líderes, que somos pastores. Nenhum ministério é mantido por uma busca superficial. Não é decorar um texto e ficar com palavra furada diante de Deus. Chega como Davi, pequei, sou adúltero, pronto. É assim que nós temos que ser. Não adianta nós protelarmos aquilo que precisa ser confessado. O que há dentro de você e de mim precisa ser posto diante de Deus. Nós precisamos confessar.
aquele que confessa é perdoado. Do que ficar omitindo, ocultando. Não precisa vir confessar a mim, nem deve. Devemos confessar a Deus. Entra diante do teu Pai. Essa é uma busca que Ele deseja. Quando você deseja pôr para fora aquilo que está sendo uma pedra de tropeço em mim e em você. Busca a Deus e fala: Pai, está assim, assim e dessa forma. Agora um pedido que Ele aceita, que Ele é desejoso em conferir a você e a mim. Qual é o pedido? Pai, eu não quero ser mais assim. Eu não quero trair a minha esposa, eu não quero trair meu esposo. Eu não quero trair as minhas ovelhas quando o cara é um líder. Eu não quero trair o ministério de louvor porque eu pisei na bola. Eu não quero trair o ministério dos diáconos, da diaconisa. Então eu venho pedir perdão ao Senhor. Vai e repara o seu dano. Porque há danos, amado. Quando nós não somos verdadeiros e reais diante de Deus, nós causamos danos. Primeiramente em nós, depois através da nossa vida, na vida das pessoas. Depois através da nossa vida, na vida das pessoas. Tudo aquilo, amado, que engole o meu e o seu dia, a ponto da gente não conseguir lembrar de Deus, são coisas que estão nos embriagando. Se o nosso dia está sendo engolido pelos afazeres, pelas atribuições do dia após dia, eu digo para você, infelizmente, que nós estamos encaixados no que disse Isaías 5, 11 e 12. Nós estamos embriagados, espiritualmente falando. Que o dia está engolindo totalmente o nosso tempo, a ponto de sequer pensarmos em Deus. Para onde você vai, só vai ter Deus lá, Jesus e o Espírito Santo. Como vai ser? Se nós não aprendermos aqui, se nós não nos dobrarmos aqui, como nós vamos ser uma marmota lá? Vamos ser um debilóide lá? Um cara isolado? Será que vai poder ficar isolado lá? Será que vai poder ficar tímido lá? Está dizendo que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Como que vai ser? Temos medo. Como vai ser? Deus está preparando você, amada e amado, para que você seja conformada à imagem e semelhança de Cristo. O protesto de Deus é este, amado. Qual é o protesto de Deus? O protesto de Deus é este: que não adianta você e eu, para encerrar, termos uma alta performance, uma alta produtividade, um alto padrão de culto e de busca. Vou repetir: não adianta nós termos uma alta performance, uma alta produtividade. A igreja produz muito, você produz muito, eu produzo muito, nós produzimos muito. Um alto padrão de culto, e desce ouro, prata, e desce avião do céu, e de busca. Mas se em tudo isso foi perdida a essência do que nós deveríamos estar nos movendo, se nós perdemos o combustível, a essência de tudo isso, que é buscar a presença de Deus, amá-lo sobre todas as coisas, adorar a Ele sobre todas as coisas. Mateus 22, 37. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu conhecimento, de todo o seu entendimento. Se o que nos impulsiona a termos um baita de um culto, a termos manifestação, batismo com o Espírito Santo, cura, libertação, se tudo isso foi movido, amado, porque as pessoas têm fé, elas recebem. Agitou as águas e a pessoa tem fé, ela recebe. Mas se é a essência que nos move para tudo isso, não é a essência de querermos buscar a presença de Deus, a pessoa de Deus, com desejo, com amor, com vontade, deixamos a desejar. Aconteceu de tudo, menos a essência de Deus. Aconteceu de tudo, mesmo a essência, a verdade, a verdadeira essência. Qual é? Repito, a paixão pela presença do Senhor. Esse
é o protesto de Deus. Este é o protesto de Deus. Se a essência de tudo que formos fazer, de tudo que já fizemos, de tudo que formos fazer, se não for a busca de forma desejosa, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo, de todo o nosso entendimento, se não for isso, fica o protesto de Deus. Amém? Fica o protesto de Deus. Se a tua causa diante de Deus, a partir de hoje, não for pela sua presença, fica o protesto de Deus. O que significa protesto? Quando eu não pago a nota promissória, melhor dizendo, o boleto bancário, ele vai para o cartório de protesto. E alguém vem me trazer, se eu não pagar, meu nome vai para o SPC, vai para o Serasa, sofrerei as sanções de lei. Já tem multa, tem emolumentos, tem todas as taxas. Então Deus, Ele está dizendo, se nós a partir de hoje não gravarmos essa maneira correta, lícita de buscarmos a presença dEle, Ele vai continuar protestando sobre você e sobre mim. Amém? Aplauda Jesus. Só projeta para mim o Salmo 25:14, que eu esqueci dele. Olha o que diz. Precisamos entrar num lugar onde levemos Deus um pouco mais a sério. Salmo 25:14. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhe faz saber o seu pacto. Deixa eu... Qual que é esse? 25:14. Olha o que diz na minha. 25:14. Olha que interessante o que diz aqui. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Repita comigo. A intimidade do Senhor. Você está entendendo o que você estava falando ou não? Vamos de novo. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Então, se você teme, você tem intimidade com Ele. Repita assim: aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Repita comigo: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Então, se você tiver uma forma justa, honrosa, verdadeira, desejosa de buscar a Deus, se você teme por estar na presença dEle e agradar a Ele, Ele está dizendo que Ele vai revelar os segredos da sua aliança. Nós temos uma aliança com Ele, sim ou não? Ele vai dizer o porquê que você está aqui. Eu já disse uma boa parte, mas Ele vai dizer especificamente você, Rodrigo, você, Israel, você, Dona Ilma, você, Eliane, verdadeiramente o que vocês estão fazendo aqui. Não só o que eu falei, mas outras coisas. Ele vai se revelar a cada um. Quando nós buscarmos a intimidade dEle no temor. O que significa temor? Não é medo, respeito. Quando nós formos de maneira honrosa, desejosa e no respeito diante dEle, Ele vai se revelar a nós. Amém?